Olá! Sejam bem-vindos ao canal Teoria na Enfermagem. Hoje vamos falar sobre 10 problemas de saúde que podem surgir após a infecção da Covid-19. Problemas cardiovasculares. Pesquisadores alemães analisou 100 pacientes com idade média de 49 anos que se recuperaram recentemente do Covid-19. A ressonância magnética do coração revelou anormalidades no órgão em 78 pacientes. Além disso, 60% de todos os participantes tinham miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco não relacionada a nenhuma doença pré-existente. A sequência ainda está sendo assistida quase um ano depois de ter sido revelada. De acordo com Daniela Abdul Rahman, cientista de infecções do Hospital Albert Sabin, houve um grande aumento no número de pacientes jovens que não tinham nenhuma doença cardíaca prévia e desenvolveram cardiomiopatia por infecção viral e a deixaram com sequelas. Capacidade pulmonar reduzida. Por se distribuir diretamente para os pulmões, as possíveis complicações do coronavírus no órgão também têm sido objeto de pesquisas científicas desde o início da pandemia. Em março de 2020, funcionários do Princess Margaret Hospital em Hong Kong relataram um declínio de 20% a 30% na função pulmonar em pacientes internados no hospital. Atualmente, este dano ainda está sob observação. Segundo Gustavo Salles, médico intensivista e cardiologista do Hospital Albert Sabin, a maioria dos pacientes com sequelas pulmonares graves são fumantes. Existem muitos pacientes com sequelas pulmonares pós-Covid. Os pacientes têm o que chamamos de bolhas de ar nos pulmões e, na maioria das vezes, são fumantes. Função cognitiva. A função cognitiva prejudicada inclui desatenção, perda de memória e desorientação. Segundo o cardiologista Gustavo Salles, esses fatores ocorrem devido a alterações no sistema nervoso central. Um paciente com infecção por Covid desenvolve uma perda de memória, coloquialmente conhecida como blackout, na qual ele desliga e liga novamente. Daniela Rahman explicou que essas sequelas da função cognitiva podem ocorrer até mesmo em pacientes sem problemas de saúde anteriores que desenvolvem alguns déficits de memória logo após o Covid. No entanto, na maior parte, esta imagem mostra uma restauração tardia. AVC e trombose. O ministro da Saúde de Minas Gerais alertou para o risco de coágulos sanguíneos em pacientes infectados pelo coronavírus. Ocorre quando um patógeno causa anormalidades na coagulação do sangue. No entanto, os mecanismos que levam à formação desses coágulos são desconhecidos. Segundo Gustavo Salles, um fator de risco que se tornou medicamente conhecido contribui para o fenômeno da trombose, a obesidade. Quando o vírus forma coágulos que bloqueiam artérias e veias, podem ocorrer complicações: acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, tromboembolismo pulmonar e coágulos sanguíneos nas extremidades inferiores. Ansiedade. Desde setembro do ano passado, uma pesquisa realizada pela UFMG em colaboração com hospitais como o Hospital das Clínicas, HC, constatou um aumento de complicações envolvendo a saúde mental entre os pacientes curados da Covid-19. Segundo os pesquisadores, os transtornos de ansiedade podem ser decorrentes de internações e períodos de isolamento durante a infecção. Outro fator relatado pelos participantes do estudo foi o medo de se infectar novamente, bem como o medo de espalhar a doença para outras pessoas. Perda de cabelo. O número de relatos de perda de cabelo aumentou drasticamente durante a pandemia. Além de fatores psicológicos que podem justificar a condição, como o estresse e a ansiedade da quarentena, a queda de cabelo também pode ser resultado de mudanças no corpo após a infecção pelo vírus. O corpo responde à infecção por SARS-CoV-2 produzindo um estado pró-inflamatório que leva a danos nos tecidos e outras sequelas devido à liberação de citocinas pró-inflamatórias. Isso pode realimentar a inflamação, o que significa que a inflamação dura mais tempo, explica a dermatologista Joana Dark Diniz. Transtorno do olfato. Uma mudança no olfato, também conhecida como anosmia, é um dos sintomas mais conhecidos do Covid-19. No entanto, o problema persiste mesmo após a recuperação da doença. Os profissionais de saúde acreditam que o vírus afeta o nervo olfativo, causando irritação temporária ou mesmo permanente. Assim, há uma desconexão entre os receptores olfativos e o cérebro. Assim, enquanto alguns pacientes apresentam dificuldades com o olfato, outros acabam sofrendo com a percepção alterada do odor. Por exemplo, há relatos de pessoas que começaram a sentir o aroma da acetona em alimentos e bebidas. No entanto, poucas informações estão disponíveis sobre essa complicação, portanto, a causa e o tempo de cura do problema permanecem desconhecidos. Inflamação do fígado.
Embora existam poucas evidências sobre o tema, alguns profissionais de saúde apontam que o desenvolvimento de danos no fígado, como inflamação do órgão, também pode ser decorrente da Covid-19. Observamos elevações transitórias das enzimas hepáticas que geralmente voltam ao normal. Portanto, as sequelas hepáticas são incomuns, explica a epidemiologista Daniela Raman, Diabetes, um estudo publicado na revista científica Diabetes. Obesity and Metabolism em novembro de 2020 mostrou que o coronavírus pode causar mudanças drásticas nas taxas de açúcar no sangue. Dos 3.711 pacientes analisados, 14,4% foram diagnosticados com diabetes após a recuperação da Covid-19, embora alguns participantes possam ter tido a doença antes de serem contaminados pelo vírus. Os cientistas acreditam que o patógeno tem a capacidade de causar alterações nas células do sangue que levam ao diabetes em pessoas com características diferentes. Epididimite. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP, FEMUSP, analisou uma possível inflamação do epidídimo, ducto localizado no testículo, causada pela infecção pelo coronavírus. Os participantes da pesquisa tinham entre 18 e 55 anos e foram hospitalizados com Covid-19. Os dados mostraram que entre os 26 casos leves a moderados, 42,3% apresentavam epididimite. Os pesquisadores, portanto, acreditam que isso ocorre devido a um mecanismo pelo qual o SARS-CoV-2 invade as células testiculares. As consequências dessa inflamação incluem alterações no sêmen e nos parâmetros do sêmen, que podem levar a fortes dores na área e inchaço do escroto. No entanto, até agora, nenhum estudo adicional foi realizado sobre esta questão. Obrigado por assistir este vídeo. Se gostou, curta e se inscreva no canal para mais conteúdos desse tipo. Até mais!